Olá, eu sou a Matilde e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e hoje nós vamos falar sobre planos, portanto, vamos começar. Frase muito clichê, mas que faz todo o sentido que é: se o plano A não funcionou, tens o plano B. Quando nós definimos um objetivo, nós normalmente temos o quê? Um plano para esse objetivo, portanto nós já sabemos como é que vamos alcançar esse objetivo porque nós já definimos um plano. Mas a vida não é linear, não é mesmo? A vida não é aquilo que nós queremos, a vida não é um morango e se for, não é um morango bem ácido, como diz a minha mãe. Sendo assim, nós temos que ter um plano, sim, mas se acontecer alguma coisa, nós temos que ter a proatividade e nós temos que ser proativos a ponto de, ok, isto não deu certo deste plano, então agora eu vou tentar com um plano diferente. Porque não vai ser o plano A não ter dado certo que eu não vou ter um plano B, C, D e todas as outras letras do alfabeto, a perceber? Se eu estou de facto comprometida com aquilo, não é o não ter dado certo uma vez que não pode dar certo uma segunda vez. Nós podemos tentar as vezes que nós quisermos. Eu não sei porque está tão enraizado na cultura de não deu certo uma vez, então olha, vou desistir. Desde quando é que coisas grandes deram certo à primeira ou desde quando é que alguma coisa funcionou logo à primeira? Quando nós estamos a fazer uma coisa pela primeira vez, nós ainda não sabemos as coisas. Aliás, nós ainda não sabemos quase nada. Mas quando nós vamos fazer uma segunda vez, nós já temos mais conhecimento. Porquê? Porque nós já percebemos que a primeira vez não deu certo por causa de X coisa. Agora, quando nós vamos voltar a fazer o nosso plano, nós já tivemos atenção a X coisa. E se voltar a falhar, é porque nós não tivemos em conta outro ponto. É um constante aperfeiçoamento, digamos assim. É um sistema. Como diz Hábitos Atómicos, é um sistema de aperfeiçoamento. Ou seja, se o plano A não deu certo por X coisa, nós vamos lá e nós criamos um plano e implementamos aquela X coisa que não deu no plano A. E o plano B não funcionou porque X coisa não deu. Criamos o plano C e melhoramos esta parte. Também temos que ter a capacidade de perceber que às vezes nós já tentámos demasiado ou que já não faz mais sentido continuar, ok? Às vezes é só uma questão de isto já deixa de fazer sentido, eu percebi que não era de facto isto que eu queria ou que já não é de facto isto que eu quero mais. E também está tudo certo. Aliás, isto também acontece. Não é sempre o isto não deu certo. Às vezes também nós percebemos que também às vezes não dá certo porque nós percebemos que eu já não quero que dê mais certo. E se eu já não quero que dê mais certo, eu não vou estar comprometida a fazer com que isto dê certo. Mas nós temos que ter sempre um plano, um outro plano, porque lá está, a vida não vai ser como nós queremos. A vida é injusta, às vezes a vida é cruel, às vezes a vida vai dizer é isto que tu queres, depois eu vou fazer com que não tenhas e que tenhas que mudar. E a vida é assim. Mas quando nós temos sempre a mentalidade de ok, se isto não deu certo, eu ainda posso tentar outra vez, ainda é válido tentar outra vez. Quando nós temos essa mentalidade, nós temos mais espaço para a nossa criatividade também fluir e para nós também melhorarmos enquanto pessoas. O que acontece muitas vezes é que nós não damos espaço para nós errarmos. Ninguém quer errar, obviamente. Eu não quero errar, eu não quero sentir que eu falhei, eu não me quero sentir uma fracassada, eu não me quero sentir humilhada, eu não quero nada disso. Mas isso faz parte de eu ser humana. Eu sou um ser humano, eu vou errar, eu vou falhar, eu vou se calhar repetir o erro 2 vezes até eu abrir a pestana. Porque isto é ser um ser humano. E, portanto, não dá para ser um ser humano sem falhas, senão nós seríamos um robô. E adivinha, eu não sou um robô. E tu também não és um robô, portanto, nós vamos cometer falhas. E é nós, diante das nossas falhas, nós reconhecemos que nós falhámos sim, mas que nós também mudamos. E, portanto, se voltarmos a falhar, pode não ser pelo mesmo, mas nós estamos dispostos a tentar novamente. E é aí que muitas vezes se vai definir, de facto, se aquilo que tu queres é que queres realmente aquilo, ou então se tu já não queres mais aquilo. É nesses momentos, aliás, é nos momentos de derrota que nós mais crescemos, não é nas vitórias. Não é quando está tudo a dar certo que eu estou a crescer, não. É quando eu comi o pão que o diabo abençoou, é quando eu passei pelo inferno, é que eu me tornei depois disso. Não é nas vitórias. O reconhecimento veio quando a vitória surgiu. Mas antes da vitória vir, houve todo um processo por trás que a maior parte das pessoas não vê. A maior parte das pessoas só vai aplaudir às consequências e aos resultados que tu tiveste. Mas e o resto? E o antes? Muitas vezes nós queremos ser reconhecidos e nós queremos que os outros nos reconheçam. Mas e quando nós não temos esse reconhecimento logo? E quando nós não temos esse reconhecimento? Nós ainda iríamos continuar a fazer aquilo que fazemos ou nós iríamos só fazer porque nós esperamos aquele reconhecimento? O que é que vem quando o reconhecimento que nós esperávamos ter nós não o temos? O que é que essa ausência de reconhecimento diz sobre quem nós somos e diz sobre nós? Se tu estiveres sempre à espera que alguém te reconheça, tu não vais fazer nada. Vai haver pessoas que te vão dizer tu és a melhor pessoa com quem eu já falei, ou tu és a melhor atriz, ou tu és a melhor... o que quer que seja. E vai haver uma pessoa que vai dizer tu és péssima. Se eu estiver a depender de reconhecimento,
quem é que eu sou sem ele? Num mundo em que a maior parte das pessoas vivem em desagrado consigo para agradar o outro, num mundo em que as pessoas fazem aquilo porque é automático, porque é o que a maior parte das pessoas faz, porque quem sou eu se eu decidir seguir um caminho diferente e não tiver o apoio de ninguém, e as pessoas não sabem estar sozinhas, as pessoas não sabem estar sozinhas num projeto, não sabem estar sozinhas numa amizade. Há relações que duram anos porque as pessoas só não sabem estar sozinhas e não dão espaço para estarem sem a pessoa que tiveram muito tempo porque têm medo de não saber mais quem são e já tiveram não sei quantos anos com a pessoa, então vão continuar com ela só porque sim. Quantas vezes é que isto não acontece? Eu conheço casos assim, tu também conheces casos assim, o teu amigo também conhece casos assim, isto é extremamente comum. A maior parte das pessoas não se está a conhecer a si mesmas, porque se calhar se elas estivessem a conhecer iam perceber que aquilo que elas fazem não é aquilo que elas querem fazer, porque se reconhecessem e se reconhecessem que elas são, elas iam perceber que podem ser livres, e se calhar é isso que assusta as pessoas, é perceber que elas podem ser livres, mas o ser livre implica eu conhecer-me e implica eu desagradar o outro. E há pessoas que vão preferir viver em desagrado para consigo a vida toda do que se agradarem uma vez. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o canal, comentares e dar like para saber quais é que são os tipos de conteúdos que tu queres ver ou que tu também não queres ver por aqui, ok? Eu vou deixar o @algures aqui na tela do meu Instagram, portanto acompanha mais de perto por lá. Outros links que vou deixar na descrição, o meu Instagram também. Eu vou também deixar o meu podcast que eu tenho, que é onde eu coloco estes vídeos, lá no Spotify. Se tu não tens muito tempo para vir ao YouTube, vai ao Spotify que eles estão lá. E eu vou deixar a minha newsletter, que é uma espécie de carta que eu comecei a escrever novamente. Portanto, segue-me por lá para estar dentro de todas as cartas que eu escrevi e que ainda irei continuar a escrever. Portanto, acompanha-me por lá. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado e vemo-nos no próximo vídeo.